Aquele acordo tinha um gosto amargo de veneno e necessidade. Rail Seonbai, o cara mais popular da faculdade, o mesmo cara com uma avaliação de meia estrela flutuando sobre a cabeça, sorriu de um jeito que fez a pele de Gi Ju-gong se arrepiar. Se eu te der o número delas, você vai fazer algo para mim em troca? A voz dele era suave, mas a condição pairava no ar como uma ameaça. Gi-ju, nossa protagonista, engoliu em seco. Ela precisava daquelas garotas. Eram as outras ex-namoradas de Jimin, as outras vítimas que, assim como ela, tinham namorado tanto o lixo do Jimin quanto o perigosíssimo Rail Seonbai. A vingança contra o homem que a agrediu e humilhou era a única coisa que a movia. O que você quer que eu faça? Ela perguntou, a voz um fio. Na mente dela, o desespero gritava. Ugh, não é como se eu estivesse pedindo o número dele para sair, mas por agora, vamos apagar um incêndio de cada vez. Ela apertou o tecido do vestido sobre o peito, a decisão se formando em meio ao caos. Com uma determinação forçada, ela cedeu. Tá bom, eu faço. O que quer que você queira? Um sorriso vitorioso e sombrio se espalhou pelo rosto de Rail. O pacto estava selado. Uma semana depois, o auditório da universidade estava lotado, um zumbido de conversas ansiosas preenchendo o espaço. No centro de tudo, um nome: Diretor Moon. Uau, é mesmo o Diretor Moon em pessoa? Cochichou alguém na plateia. O burburinho se intensificou. Aparentemente ele está aqui para escalar o Jimin, outra voz acrescentou. Se o Jimin conseguir, essa pode ser a grande chance dele. Nos bastidores, Jimin-an se deleitava com a adoração. 2 colegas, um cara e uma garota, o bajulavam. Obrigado pela experiência, Jimin, disse o rapaz. A garota estava ainda mais animada. Não acredito que vi o Diretor Moon em pessoa! É tudo graças a você, Seonbai. Haha, não foi nada, Jimin respondeu com um sorriso modesto. Mas por dentro, sua arrogância transbordava. É isso mesmo, é melhor vocês me bajularem, porque eu vou me tornar um ator de classe mundial, tipo Brad Pitt e Tom Hanks. O holofote se acendeu no palco com um flash. A audição ia começar. Jimin caminhou para o centro, a luz o isolando na escuridão. Ele respirou fundo, o ator profissional assumindo o controle. Saudações. Meu nome é Jimin-an e sou um estudante do 4º ano de teatro. Sinto-me honrado em fazer um teste para a companhia de teatro Woha, com a qual sempre sonhei. Ele fez uma pausa dramática, olhando para a mesa dos jurados, onde o diretor Moon o observava com uma expressão séria e indecifrável. O monólogo que preparei para hoje é de... E então, ele parou. Seus olhos se arregalaram. No fundo do auditório, de pé no corredor, uma figura se destacava. Uma figura que não deveria estar ali. É a... Gi-ju? Lá estava ela, Gi-ju, de braços cruzados, usando um boné de beisebol, o rosto uma máscara de indiferença. A presença dela o desestabilizou por um segundo. Por que ela está aqui? Mas a arrogância de Jimin era mais forte que o choque. Ele se recompôs, um sorriso presunçoso surgindo nos lábios. Ele anunciou a peça. Hey, Lear. Seu monólogo começou. Mas sua mente estava em outro lugar, num diálogo silencioso com a ex que ele tanto desprezava. Aposto que você veio por curiosidade, para saber o quão incrível seu ex vai se tornar. Apenas observe e veja o quão impressionante o homem que você tanto menosprezou é. Ele gesticulava, sua performance ganhando força. A reação da plateia parecia boa. Certo, a reação do público não está nada mal. E se eu conseguir terminar isso bem... De repente, a porta do auditório se abriu com um estrondo violento. A performance de Jimin foi interrompida.
Seu rosto se virou na direção do barulho, rosto uma máscara de choque. Entrando no corredor, com passos pesados e furiosos, estavam duas pessoas que ele conhecia muito bem, um homem musculoso e uma mulher de cabelos claros. "Que piada!" gritou o homem, Gaeng Song. Jimin frisou. Gaeng Song e Ji Kim, o que os diabos estão fazendo aqui? A plateia entrou em polvorosa. Quem é esse? O que está acontecendo? Gaeon e Ji-hee ignoraram a todos, marchando em direção ao palco. Gaeon se virou para a mesa dos jurados e gritou para o diretor. Ouvi dizer que você era um diretor famoso, mas você veio até aqui para escalar ele? Você deve ser um péssimo juiz de caráter. O diretor Moon, com os braços cruzados, apenas respondeu com um seco. O quê? A raiva tomou conta de Jimin. Ele se virou para a equipe nos bastidores. Eu disse para não deixar ninguém entrar. Um dos funcionários gaguejou. Mas eu tranquei a porta. Enquanto o caos se instalava, Jiju, que estava parada perto da mesa do diretor, virou-se para ele e disse calmamente: "Oh, céus, se você escalar Jimin Yan, terá que se acostumar com esse tipo de situação." No palco, a situação escalou rapidamente. Gaeon estalou os nós dos dedos, um som seco e ameaçador. "E aí, Jimin, parece que você tá indo bem." Jimin recuou, acovardado. O que você pensa que tá fazendo?" "O que parece que tô fazendo?" Gaeon respondeu com um sorriso cruel. "Eu tô apenas perguntando como você tem estado." E então, o punho de Gaeon voou. Um pau ecoou pelo auditório silencioso e o rosto de Jimin virou com o impacto. Ele caiu no chão gritando: "Você enlouqueceu? Um atleta profissional não pode bater em pessoas normais assim." Gaeon o encarou de cima. "É verdade, eu ia me profissionalizar. Por isso eu me segurei quando você ficou bêbado e me bateu porque eu não queria te matar. Mas já faz um tempo desde que eu desisti do taekwondo." Ele ergueu os braços para um segundo golpe, mas Ji Kim interveio. Espera, deixa um pouco para mim." Ela se virou para Jimin, o corpo tremendo de raiva e medo contido. Jimin, eu ouvi que você ainda não tomou jeito. Eu tinha muita vergonha e medo de dizer qualquer coisa até agora, mas eu ainda me lembro da primeira vez que você levantou a mão para mim como se fosse ontem." Jimin, no chão, teve um pensamento ridículo de alívio. Ainda bem, levar um soco do Gaeon é melhor. Ela é pequena, então nem vai doer. Ele não poderia estar mais enganado. As unhas de Ji-hee brilharam sob a luz. Eram longas, pontiagudas, adornadas com fragmentos de metal afiados. Ela era uma artista de unhas, afinal. "Eu lixei minhas unhas por 5 horas para isso," ela disse, a voz cheia de fúria. "Seu pedaço de lixo!" Ela o atacou, arranhando suas costas. Jimin caiu de joelhos e logo os dois, Gaeon e Ji-hee, estavam sobre ele, desferindo punhos e arranhões. Na plateia, a confusão reinava. "Não deveríamos parar eles? Você não ouviu? Ele merece." Jimin, ensanguentado no chão, gritou: "Isso é ridículo. Eu estava me perguntando por que vocês dois apareceram aqui. Vocês vieram para arruinar a minha vida? Aprendam a separar o pessoal do profissional. Agir assim é simplesmente rude." Foi a vez de Jiju falar. "Rude?" Ela disse, a voz cortando o caos. "Você é o único que pode falar. Antes de dizer essas coisas para Gaeon e Ji-hee e basicamente para todas as suas ex, incluindo eu, você não deveria se perguntar primeiro se você foi rude ou não?" Ela se aproximou da mesa do diretor. "Eu só vim aqui por um motivo, e é para mostrar a todos que tipo de pessoa você é realmente. Diretor Moon, a vida pessoal de Jimin Yan é cheia de problemas, como você pode ver." Ela explicou como a reputação era tudo para a companhia de teatro Wova, como escândalos podiam destruir carreiras antes mesmo de começarem. "Você está realmente disposto a arriscar as coisas escalando um ator tão problemático?" Jimin entrou em pânico. "Diretor Moon, é tudo mentira. Eles estão inventando tudo. Eu sempre vivi diligentemente. Essas são as minhas ex-namoradas fazendo tudo isso por despeito." Nesse momento, um dos colegas de Jimin, o mesmo que o bajulava antes, levantou-se na plateia.
É verdade, o Jimin Senbai não é esse tipo de cara. Aquela garota, a Jiju, foi ela que ficou violenta com o Jimin quando ele terminou com ela. Jiju ficou em choque. A mentira a atingiu como um soco. Mas Jimin viu sua chance. Ele se levantou, limpou o sangue do rosto e se dirigiu ao diretor com uma performance digna de um Oscar. Diretor Moon, eu sei que você teve experiência de primeira mão com rumores maldosos quando estreou, e você conseguiu provar que estavam errados graças às inúmeras pessoas que o defenderam, assim como eu estou fazendo agora. Eu se curvei profundamente. Senhor, espero que você tome a decisão certa e evite o erro de criar outra vítima de rumores maliciosos. O diretor Moon ficou em silêncio por um longo momento. Ele olhou para Jimin, depois para Jiju. Finalmente ele falou: Obrigado por me informar. Depois de ouvir os dois lados da história, Jimin sorriu, triunfante. Jiju prendeu a respiração, o rosto tenso de raiva e frustração. Senhor Jimin Yan, a companhia de teatro Woha gostaria de... Mas ele nunca terminou a frase. A voz de Giju, fria e cortante, interrompeu o veredito. Então você está dizendo que quer provas? Ela levantou o celular. Na tela, um vídeo começou a tocar. Era a voz de Jimin, inconfundível, cheia de desprezo e ameaça. O que, você vai sair por aí contando para todo mundo agora? Você quer contar para todo mundo que eu te bati e te empurrei da escada? E você acha que aguenta a repercussão? Se as pessoas descobrirem que você pagou meu aluguel e minha faculdade para depois apanhar e levar um fora, você acha que alguém vai ficar do seu lado? De volta ao presente, Jimin tentou se justificar, o pânico estampado em seu rosto machucado. Eu quis dizer que eu estava falando por consideração a você. Mas era tarde demais. O diretor Moon o encarava com uma expressão de puro nojo. Giju não vacilou. Então você vai negar agora? Perguntou ela. O desespero tomou conta de Jimin. Que diabos você filmou isso? Ele gritou. Mas como ela conseguiu essa gravação? Para isso, a gente precisa voltar uma semana no tempo. Uma semana antes. Giju estava de pé em uma sala luxuosa, cara a cara com Ryu Senbe, o cara mais popular e perigoso da faculdade. Ele a encarava com um sorriso enigmático. Por que você quer o número das ex-namoradas do Jimin? Quer vingança ou algo assim? Ela respondeu com um simples "O quê?" Eu se inclinou e, porque se você quiser, acho que posso ajudar. Ele deslizou um celular pela mesa. Aqui, eu filmei quando vocês dois estavam discutindo. Um flashback dentro do flashback. Vemos Ryu, escondido, gravando a briga de Giju e de mim. De volta à conversa, ele explica. Ele parecia ficar violento com frequência, então pensei que isso poderia ser útil para você. Desculpe por gravar sem avisar. Se você quiser, eu apago. Giju pegou o celular. Em seus olhos, uma nova determinação nasceu. Não, acho que você não precisa apagar. Com a prova em mãos, o próximo passo era montar um exército. Giju se encontrou com as outras duas vítimas principais de Jimin, Hayon e Ji-hye. Em um café, ela mostrou o vídeo. Gaião, cético, perguntou: Então, você quer que a gente vá lá e faça uma grande cena? E se não funcionar, você vai mostrar esse vídeo para todo mundo? Giju apenas acenou. Em uma semana, ele tem a entrevista final com a companhia de teatro que ele sempre sonhou em entrar. Então, o diretor de lá leva a imagem pública dos atores muito a sério. Então, causar uma cena lá deve ser o suficiente para causar um estrago. Ji-hye, a mais frágil do grupo, parecia preocupada. Esse rumor seria um problema muito sério para um ator aspirante, mas Gaião tinha outra dúvida. Mas como você sabia que o Jimin batia na gente? Eu nunca contei para ninguém. Eu também não. Ninguém sabe disso. Giju hesitou. Bem, como eu poderia explicar? Na sua mente, a verdade era clara. Como eu explico? Não é como se eu pudesse contar para ele sobre o meu anel. Ji-hye começou a chorar. Se fizermos isso, todo mundo no campus vai descobrir. Eu não quero desenterrar algo do passado. Me desculpe, mas eu já superei isso.
Ela tremia, cobrindo o rosto, mas Guiju via a verdade. Flutuando ao lado de Diré, uma avaliação rosa, escrita por Jimin, dizia: tímida demais para dizer qualquer coisa mesmo que eu bata nela. A raiva endureceu a voz de Guiju. Ele bate em garotas o tempo todo e continua fazendo isso porque elas sabem que são tímidas demais para contar, e ele se aproveita da paciência e dos princípios delas para usar os punhos. Outra avaliação apareceu, dessa vez sobre Gaião. Desde que eu não passe da linha, ele é legal. Ele realmente aguenta um soco. Risos. Se deixarmos ele se safar com isso, ele nunca vai mudar. Ele sabe que temos vergonha e medo demais para falar. É por isso que ele descaradamente finge que é a vítima. Ela olhou fundo nos olhos deles. Você se lembra da primeira vez que ele te bateu? A memória era uma ferida aberta para Jiju. Um flashback a atingiu. Jimin, com olhos vermelhos de fúria, a mão levantada. Ela, com o rosto machucado, sentindo a traição, a vergonha, a dor. Se ele ficar famoso, teremos que continuar vendo ele mesmo que não queiramos, e isso só vai aumentar nossa dor. É por isso que eu não quero simplesmente enterrar isso. Eu também desejo que o sofrimento de vocês acabe, e por isso acho que devemos tentar tudo o que pudermos. Suas palavras atingiram o alvo. A determinação nos olhos de Gaiong e de Ye espelhava a dela. O plano estava selado. De volta ao presente, no auditório, o caos explode. Jimin, encurralado, parte para cima de Jiju, levantando a mão para bater. Mas ele congela. O grito que ele solta é de hesitação. Um silêncio pesado cai sobre o palco. A plateia murmura. E então, a voz do diretor Moon, grave e final, rompe o silêncio. Senhor Jimin-an, farei questão de lembrar o seu nome, porque eu nunca quero ver você em nossa companhia, nem mesmo por engano. Foi um golpe fatal. O sonho de Jimin se despedaçou, em 1 milhão de pedaços. O diretor e a sua equipe se viraram e começaram a sair. Senhor, diretor Moon! Jimin gritou desesperado, mas eles não olharam para trás. Em sua mente, um turbilhão de fúria e dor. Você não tem ideia do quanto eu trabalhei por este dia, por este momento. Cego pela raiva, ele se virou e agarrou o braço de Jiju com força. Jiju, o que diabos você fez? Você tem ideia do tipo de oportunidade que você acabou de roubar de mim? Você ainda acha que a culpa é minha? Ela respondeu calma. Mas antes que a briga pudesse continuar, uma nova figura surgiu no palco, Ryu Senbei. Ele caminhou até Jimin e começou a cutucar o peito dele. Já estou irritado o suficiente por ter saído com alguém como você, porque eu não sabia que você era um babaca. Jimin agarrou o pulso de Ryu, mas foi um erro. Com um movimento rápido, Ryu torceu a mão de Jimin, que gritou de dor. Um estalo ecoou pelo palco. Não se atreva, Ryu disse a voz baixa e ameaçadora, a encostar um dedo no corpo dela. Ryu soltou e Jimin caiu de joelhos, humilhado. O grupo deu as costas para ele. Eu aprendi algo mesmo com você, disse Ryu por cima do ombro. E é que tudo que vai, volta. E que você nunca deve se apegar ao lixo. O lixo deve ser pisado e jogado fora. Eles o deixaram lá, sozinho no palco. Um homem quebrado, cujo futuro havia se tornado cinzas. Nos dias seguintes, a fofoca se espalhou como fogo pela faculdade. Jimin pediu licença do seu último ano, fugindo da vergonha. A reputação de Jiju, por outro lado, se tornou a de uma colecionadora de bandeiras vermelhas. Mas ela não se importava. Sentada na biblioteca, ela pensava: digam o que quiserem, eu não tenho arrependimento algum. Se não fosse pelas avaliações, eu teria simplesmente aguentado tudo. Ela olhou para o anel em seu dedo,
o anel que lhe permitia ver o histórico de namoro de todo mundo. Este anel me lembra de Jimin, então pensei em jogá-lo fora. Mas quando mais eu terei a chance de ver algo assim? Ela olhou ao redor, vendo as avaliações flutuando sobre todos. Ela apertou o punho, uma resolução se formando. Se eu puder usar este anel direito e namorar os caras com boas avaliações, então talvez eu possa ter uma vida amorosa normal também. Chega de lixo. Nunca mais vou sequer considerar um cara com uma avaliação ruim. Nunca. Uma mão masculina tocou sua perna. Ela estava numa cama, inclinada sobre um homem sem camisa, com um corpo musculoso. Era Ryu Senbei. Ela o encarou, chocada, com o coração disparando. A cena congela naquele momento impossível. Jeju, nossa protagonista, caída em cima de um Ryu Senbei sem camisa. Os dois no chão do apartamento dele. A respiração suspensa. Como, em nome de tudo, ela foi parar ali? Para entender, a gente precisa voltar no tempo. Apenas 1 hora. 1 hora antes, Jeju estava saindo da faculdade quando uma amiga chamou. Ô, Jeju, quando você vai pagar o jantar pra gente por ter ganhado o grande prêmio? Que tal hoje à noite? A amiga não esperou resposta e já começou a organizar tudo, mas então seu tom mudou, ficando um pouco mais sério. O boato que tá rolando é que qualquer um que você namora tá condenado, ou algo assim. Pensei que você gostaria de dizer algo para se defender. Jeju suspirou. Me defender? Mas eu não fiz nada de errado. Naquele exato momento, o celular dela vibra. Ela levanta a mão, pedindo um segundo para a amiga. Na tela, uma notificação de entrega. O coração dela para. Entrega de pacote. Seu conjunto de lingerie sexy foi entregue na sua porta. Pânico, um pânico puro e absoluto. As imagens da lingerie que ela comprou piscam em sua mente. A lingerie que eu comprei para nossa viagem de aniversário de 100 dias. A viagem com Jimin, o ex que a humilhou. A vergonha e a raiva a consumiram. Droga, ela pensou. E num gesto de frustração, bateu na própria testa, acertando a amiga sem querer. Ai, a amiga reclamou, mas Jeju já estava em movimento. Jeju, onde você vai? E o jantar? A amiga gritou. É hoje à noite, tá bom? Jeju gritou de volta, já correndo pelo corredor como se a sua vida dependesse disso. Ela correu pelas ruas escuras, o som de sua respiração ofegante ecoando em seus ouvidos. Finalmente, ela chegou no seu prédio. Subiu as escadas, o coração martelando. Onde está? Cadê meu pacote? Ela chegou na porta do seu apartamento, o 402, e não havia nada. O corredor estava vazio. Não acredito que eu ia usar aquilo para um lixo como o Jimin. Eu devo ter completamente perdido o meu... O pensamento foi interrompido pela confusão. Onde estava a caixa? Ela pegou o celular, a mão tremendo. Abriu o histórico de pedidos. O texto dizia que chegou, ela murmurou. E então ela viu. A caixa de papelão marrom estava lá, clara como o dia, mas não na frente da porta dela. Estava na frente da porta 401. Ah, ela disse, a realização caindo como uma bigorna. E para completar, eu escrevi o endereço errado. Isso tá me deixando louca. A raiva deu lugar a uma vergonha profunda. Isso é tão embaraçoso. Não acredito que mandei entregar lingerie sexy na casa errada. Por que eu estava com tanta pressa para fazer o pedido? Ela se aproximou da porta 401, o coração na boca. Mas, de novo, nada. O pacote não estava mais lá. O pânico voltou com força total. O quê? Não tá aqui também? Cadê meu pacote? O que diabos aconteceu? A pessoa que mora aqui já pegou e levou para dentro? A imagem do vizinho abrindo uma caixa endereçada a No Name e encontrando um conjunto de lingerie sexy a fez querer desaparecer. Não, por favor, não faça isso comigo. Por que essa pessoa não checou se o pacote era dela antes de... Ela se lembrou do anúncio da loja. Seu segredo está seguro conosco.
O produto será listado como um livro. O nome do destinatário será seu apelido. Bom, não tenho escolha a não ser encarar isso de frente. Não é possível que eles já tenham aberto, certo? Ela estendeu a mão e tocou a campainha do apartamento 401. Mas o som veio de trás dela. Um ding-dong familiar, vindo da porta dela, do apartamento 402. Confusa, ela se virou. A porta do seu próprio apartamento se abriu com um clique. Quem é? Ela perguntou, a voz trêmula. E de dentro da sua casa, uma voz masculina respondeu. Oi, eu moro ao lado. Eu tenho algo para te perguntar. O mundo de Jiju parou de girar. Aquela voz. Naquele instante, a porta do 401 se abriu. E lá estava ele, Ryu Sanbei, sem camisa, o corpo musculoso brilhando sobre a luz fraca do corredor, vestindo apenas uma calça de moletom. Jiju? Ele disse, a voz calma. Ryu Sanbei? A mente dela gritou. O quê? Ele mora aqui? E por que ele está sem camisa? O que você está fazendo na minha casa? Ele perguntou. A pergunta dela ecoando de volta. Ela gaguejou, incapaz de formar uma frase. Você vê? A coisa é... O que eu faço agora? Ryu a observou em silêncio por um momento. Vamos continuar parados aqui assim? Por que você não entra primeiro? Ele a conduziu para dentro do seu apartamento, o 401. O lugar era moderno, limpo. Jiju sentou-se na beirada de um sofá, as pernas tremendo. Ryu foi até a cozinha, a água escorrendo por suas costas. Isso não pode estar acontecendo, ela pensou, o nervosismo a consumindo. Ele não pode já ter aberto, certo? Onde ele colocou? Onde... E então ela viu. Em cima de uma prateleira, uma caixa de papelão familiar. É aquela? Ryu se virou. Você disse que seu pacote foi entregue no endereço errado? Jiju se assustou. Hã? Ah, sim, isso mesmo. Eu moro ao lado e escrevi o endereço errado por acidente. Será que ele podia vestir uma camisa primeiro? Sua mente suplicava. Eu recebi uma coisa, disse Ryu, pegando a caixa. Talvez seja isto. Ele mostrou a etiqueta, o nome do destinatário, No Name, o apelido dela. Sim, é meu! Ela saltou, tentando pegar a caixa. Mas Ryu era mais alto. Ele ergueu a caixa acima da cabeça, fora do alcance dela, um sorriso divertido no rosto. Como eu sei que este pacote é seu? Ele a provocou. Não há nome de destinatário e o endereço listado é o meu. Eu tô te dizendo, é meu, ela insistiu. Eu também pedi uma coisa alguns dias atrás. Não importa como eu olhe, este aqui é meu. Ele mostrou a tela. Um pedido de um livro, Origens da Filosofia. A audácia dele a deixou sem palavras. Me mostre seu histórico de pedidos, ele desafiou. Eu não posso te mostrar isso, ela gaguejou, o rosto queimando. Como eu poderia? Só por cima do meu cadáver. Então, por que não abrimos para ver de quem é? Ele sugeriu, e seus dedos começaram a rasgar a fita adesiva. Não, ela sussurrou, os olhos arregalados de pânico. Se abrirmos, podemos ver a quem pertence, ele começou a dizer. Não, você não pode! O desespero tomou conta. Jiju se jogou para frente, um último esforço para salvar sua dignidade. Houve um estrondo. O pacote voou, a lingerie se espalhando pelo ar. E os dois caíram. E foi assim que ela acabou ali, deitado em cima dele, os rostos a centímetros de distância, o mundo em silêncio. Ryu sorriu de lado. Eu senti isso da última vez também, mas você é realmente direta. A frase a tirou do transe.
Eu sinto muito, ela gritou, pulando de cima dele. Ele olhou para o chão, onde a lingerie preta de renda estava exposta. Definitivamente direta. OMG, eu normalmente não uso esse tipo de coisa. Foi para uma ocasião especial. Ela gaguejou, correndo para juntar as suas coisas. Ocasião especial? Ele perguntou, agora sentado no sofá, vestindo uma camisa. Então era isso que seu ex gostava? Ou talvez você já tenha um novo? Eu disse que não é nada disso. Eu já tô indo. Desculpa. Ela disse, correndo para a porta. Ok, te vejo mais tarde. Ele disse calmamente. Ela parou. Mais tarde? Por quê? Rail mostrou o celular de novo. Era o chat da turma, um anúncio do jantar do departamento de dramaturgia, em comemoração ao grande prêmio de Gijugong. E na linha de preço, Gijugong paga. Diz que você está pagando, ele disse. Giju sentiu o sangue sumir do seu rosto. Ah, eu... tô? Ele olhou para o pacote em suas mãos. Certifique-se de... deixar isso em casa. O rosto de Giju explodiu em tons de vermelho. Eu já tô indo, Senbai! Ela gritou e saiu correndo do apartamento como um foguete. Da porta, Rail observou a ir, um sorriso satisfeito no rosto. Te vejo no bar. Ele fechou a porta, o sorriso desapareceu. O apartamento estava escuro. Ele caminhou para sua mesa, a única luz vindo da tela do computador. E na tela, um dossiê. Posts de redes sociais de Giju, fotos dela circuladas em vermelho, documentos sobre a sua vida escolar. Ele estava investigando ela. Cada passo, cada ex-namorado, cada detalhe. Ele olhou para a tela, um sorriso frio e calculado se formando em seus lábios. Então, devo me preparar? Eu estou muito animada para descobrir o que vai acontecer a seguir. Como o Portal dos Manguás está só começando, o apoio de vocês é o combustível que me permite continuar. Então, se você gostou e quer ver a continuação dessa história, por favor, deixe o seu like e se inscreva no canal. Cada inscrição é um sinal para eu trazer o próximo episódio o mais rápido possível. Muito obrigada por assistir até aqui e até a próxima!